Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e irmãs. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos. E fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede, e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus, o Senhor. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito.
Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vêm fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador, seu amor, te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador, com seu amor, te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre Ele irá. Deixa o Salvador, seu amor, te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Ouçamos a boa nova. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. Em Cristo Jesus, somos perdoados. Amém. Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, restaurou a paz com a humanidade. Louvemos com gratidão por tão grandes bênçãos. Cantaremos o teu amor para sempre, Jesus, para sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes
Teu amor, Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. teu amor que cura, Cantar em teu amor pra sempre. é verdade. Cantar em teu amor pra sempre. Teu amor, Jesus. Cantar em teu amor pra sempre. Teu amor, Cantar em teu amor teu amor, pra sempre. teu amor. Cantar em teu amor pra sempre. 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 Teu amor, Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador, de Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver um dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Façamos juntos a oração por iluminação.
Senhor nosso Deus, teu povo está à espera de receber a tua palavra. Ilumina, ó Deus, os nossos corações e mentes com o teu Espírito Santo, para que, em um mundo onde tantas vozes se levantam, possamos discernir a tua e ouvi-la com o espírito de obediência e fé. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Josué, capítulo 3, versículo 7 ao 17. Aí o Senhor disse a Josué: Por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que, assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo: Venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. Era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Leitura do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 13. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar
pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Hoje paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Hoje paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Leitura do Evangelho. Mateus 23, versículo 1 ao versículo 12. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre.
Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Esse texto do capítulo 23 do Evangelho de Mateus traz Jesus falando às multidões e falando também aos seus discípulos, e especificamente nessa primeira parte do capítulo 23, nós vamos encontrar Jesus fazendo um tipo de raio-x da religião da sua época e principalmente dos religiosos de sua época, sobretudo fariseus, sobretudo intérpretes da lei, sobretudo escribas. E Jesus faz menção aqui de alguns objetos que eram simbolicamente objetos de poder. O primeiro deles é a cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés existia mesmo e era utilizada como uma forma de simbolizar que quem estava sentado nela tinha autoridade para definir o comportamento que as pessoas deviam ter. E Jesus fala dela nesse texto dizendo que eles se sentavam na cadeira de Moisés e ditavam as normas de como as pessoas deveriam se comportar, e essa atitude da religião, criticada aqui por Jesus, mostrada como um elemento de autoridade, um elemento de poder, é apresentado aqui como uma atitude que não combina com o reino de Deus que Jesus está proclamando desde o início do seu ministério. Um outro elemento interessante que aparece nesse texto é o filactério. Filactério era um tipo de uma pequena caixa de couro que, sobretudo os mais religiosos, usavam, e eles amarravam nos braços essa pequena caixa de couro, e dentro dela havia 4 pedaços de pergaminhos com textos da lei, com porções pequenas da lei e que eram supervalorizadas por esses religiosos, em cumprimento a uma expressão que aparece lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8, dizendo que aqueles que queriam obedecer a Deus deveriam colocar as suas leis nos seus braços e carregar para todos os lugares. Mas Jesus, fazendo esse raio-x da religião e também dos religiosos do judaísmo da sua época, faz menção também à atitude que eles tinham de buscar os primeiros lugares. Era comum, quando iam para uma festa, quando iam para um casamento, quando iam para uma reunião social, esses religiosos procurarem os melhores lugares, os primeiros lugares, aqueles que ficavam mais próximos do dono da festa. E essa é apresentada como uma atitude que traz uma lógica contrária à lógica do reino de Deus. O próprio texto vai nos trazer a ideia de que no reino de Deus, e nós já vimos isso em outros textos do Evangelho, o maior não é aquele que exerce uma posição de autoridade ou de poder, mas o maior é aquele que serve. E finalmente um detalhe fundamental dessa crítica que Jesus faz à religião de sua época e aos religiosos, está uma ideia importantíssima, que é o fato daqueles religiosos exigirem dos outros o que eles mesmos não faziam. Essa atitude era comum na religião da época, ainda continua sendo comum na religião da nossa época, das mais variadas matizes. Você vai encontrar muita gente hoje se arvorando, se colocando como aquele que dita quais são as maneiras que as pessoas devem agir, e na maioria das vezes, por trás dessa ideia está um moralista, está alguém que quer ditar para os outros aquilo que ele mesmo não é capaz de fazer. E essa é uma diferença importante entre a religiosidade e o reino de Deus.
Na religiosidade, em qualquer religião, você precisa fazer aquilo que agrada a divindade, senão a divindade não te abençoa. No reino de Deus, a lógica é invertida, ou seja, Deus ama o ser humano, Deus abençoa o ser humano, apesar dele continuar sendo desobediente, apesar dele não ser perfeito, apesar dele continuar sendo pecador, mas usa de sua graça para tornar aquele que é incapaz de obedecer em tudo, em alguém que segue o exemplo do seu Filho Jesus Cristo. E portanto nós temos nesse texto alguns elementos que nós podemos encontrar também nas religiões do nosso tempo. E como nós dissemos no início, Jesus faz nesse texto um tipo de um raio-x da religião de sua época. Quando nós olhamos para a religião da nossa época, nós podemos perceber que há muita semelhança com aquilo que Jesus critica nesse texto. E eu fico imaginando como seria se Jesus fosse fazer esse mesmo raio-x que ele faz nesse texto, olhando para as nossas comunidades de fé, olhando para a igreja, olhando para as denominações evangélicas do nosso tempo, para as igrejas que se identificam como igrejas cristãs. Como seria a avaliação de Jesus? Como seria esse raio-x das comunidades da nossa época? Quero levantar aqui algumas possibilidades para que a gente possa pensar junto. Primeiro detalhe que eu acho importante que a gente perceba é que a igreja da nossa época, que foi chamada para fazer parte do reino de Deus e não para ser uma opção religiosa ao lado de outras, a igreja não foi chamada para definir o comportamento das pessoas. Isso era comum com quem sentava na cadeira de Moisés e, por incrível que pareça, há muita gente hoje também imaginando que a igreja é que tem essa função de definir como deve ser o comportamento das pessoas. Isso é um erro crasso, porque nós aprendemos no Evangelho que fomos chamados como igreja para servirmos a Deus. E como é que nós servimos a Deus? O próprio Jesus, 2 capítulos à frente, no capítulo 25 de Mateus, vai deixar isso claro. Ele vai dizer: cada vez que vocês fazem algo para um desses pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. Não existe serviço a Deus, não existe maneira de servir a Deus se não servirmos ao próximo, se não servirmos ao outro. E portanto, quando nós olhamos para esse raio-x que nós estamos imaginando que Jesus fosse fazer das nossas comunidades, nós temos que perceber que a igreja não foi chamada para definir o comportamento das pessoas, mas para servir a Deus, servindo ao próximo. A igreja também não foi chamada para impor fardos pesados sobre a vida das pessoas. A religião da época fazia isso. Jesus comenta nesse texto, dizendo que eles impunham fardos pesados, mas eles mesmos sequer ajudavam com um dedo a carregar esses fardos. Não é assim no reino de Deus. Nós encontramos o próprio Jesus dizendo que o seu fardo era leve, que o seu jugo era suave. Ou seja, esqueça essa quantidade imensa de obrigações que as pessoas colocam sobre as outras, que as religiões colocam sobre as pessoas como forma de agradar a Deus. Não é assim no reino de Deus. O ensino de Jesus é leve. Toda a lei, todo o cumprimento da lei foi resumido por Jesus em apenas os 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Não tem como não aprender algo tão simples, embora tão exigente, porque amar a Deus e amar ao próximo exige uma atitude que é muito mais do que a atitude mecânica de um religioso. Faz isso, faz aquilo e espera o resultado. Não, amar a Deus e amar ao próximo é seguir o exemplo de Jesus Cristo,
assumindo o seu fardo que é leve. Ao mesmo tempo, a igreja não foi chamada para impor uma forma de pensar. E esse talvez seja um dos grandes problemas que nós temos nos nossos dias. Nós temos hoje, pela realidade que estamos vivendo no nosso país, muitas igrejas, muitos grupos religiosos e evangélicos querendo impor sobre as pessoas a sua forma de pensar. Tem gente defendendo terra plana, tem gente defendendo que a terra tem 6.000 anos e coisas desse tipo, em constante e em contraste claro com a ciência que tem se desenvolvido durante milênios. Essa ideia de querer impor sobre os outros uma forma de pensar inclusive arcaica e já descartada pela maioria das pessoas que tem um mínimo de esclarecimento, mostra que hoje as igrejas muitas vezes se perdem nessa atitude de querer impor sobre as pessoas uma forma de pensar. A igreja não foi chamada para isso, ela foi chamada a ser como Jesus Cristo na sociedade atual. E vou fazer aqui um exemplo único para servir para isso que eu estou apontando. Hoje em dia há muita gente preocupada, por exemplo, com a sexualidade dos outros. Isso está errado, aquilo está errado, tudo isso é contra Deus e tudo mais. Na época de Jesus, isso já existia, era comum, o Império Romano praticava com uma frequência imensa e você não vê Jesus em nenhum momento preocupado com esse tipo de assunto. Ele fala do reino, ele fala do amor a Deus, ele fala do amor ao próximo, ele fala em receber o outro, em fazer algo em benefício do outro, como forma de louvar e adorar a Deus, mas ele não está preocupado em destacar o que é que você deve fazer em termos de padrão moral, como faziam os religiosos de sua época. Jesus não estava preocupado com o indivíduo, apenas com a sua moralidade de momento. Jesus estava preocupado principalmente em demonstrar que o reino de Deus é um reino que recebe as pessoas como elas são, as boas e as más, as mais ou menos e as desprezíveis, as que se julgam boas e não são, as que querem impor as suas ideias sobre os outros e não são capazes de fazer isso, e às vezes como faziam esses religiosos de sua época, e são eles aqueles que vão rejeitar a Jesus, porque não aceitam nada a não ser a sua própria forma de ver a realidade. E Jesus vai dizer: esse pessoal está tentando impor sobre os outros algo que eles mesmos não fazem. Essa é uma característica de hoje, a religião que tenta impor sobre os outros. Dê uma olhada nos noticiários, dê uma olhada nos jornais e você vai encontrar dia após dia pessoas que são extremamente moralistas e que querem impor sobre os outros valores que são deles, mas que não são do reino de Deus, e que hoje são desmascaradas com grande frequência. Jesus não estava preocupado com essas coisas. Jesus olha para aquela religião, olha para a nossa religião da nossa época, fazendo um raio-x dela e vai mostrar que nós não podemos nos assentar na cadeira de Moisés, não podemos definir o comportamento das pessoas, não podemos nos julgar superiores aos outros porque trazemos nos nossos braços, nos nossos ombros, os textos da lei como se fosse propriedade nossa. Não podemos imaginar que somos superiores e mestres, como o texto diz, simplesmente porque conhecemos alguma coisa a respeito da Escritura Sagrada. A lógica do reino, a lógica que deve prevalecer nas nossas comunidades é: o maior no reino de Deus é aquele que serve. Que seja essa a realidade da vida das nossas comunidades, que nós possamos servir a Deus, servindo as pessoas, e que assim o raio-x que Jesus faz ou faria da nossa comunidade seria bem diferente desse que ele fez daqueles religiosos de sua época. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos
e que nós possamos expressar nas nossas vidas e na vida das nossas comunidades que estamos realmente seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém. Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.